quero compartilhar, como nós temos visto lá em 1 Tessalonicenses 1 a 3, que é o tema então dessa conferência. E se você quiser já abrir lá em Tito, que vai ser o que nós falaremos essa manhã, Tito 2, eu quero ler primeiro, relembrando, Tessalonicenses 1 a 3, que diz assim: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje pela manhã nós falaremos sobre a firmeza da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Olhando então lá para Tito capítulo 2, 11 a 14, vamos fazer uma primeira leitura, depois prosseguiremos falando sobre a firmeza da esperança, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou no Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos continuar clamando ao Senhor que fale aos nossos corações. Desta vez, se de fato estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus com a esperança, com uma firme esperança, nos ensine sobre isso e que essa mensagem permaneça no nosso coração. Em nome de Cristo, amém. Quero fazer algumas perguntas para iniciar. Você é uma pessoa que pode dizer que ama a vinda de Cristo Jesus? Você de fato aguarda a vinda de Jesus? Agora, alguns podem até dizer, não, sim, eu amo a vinda de Jesus, eu aguardo a vinda de Jesus, mas talvez alguns sejam que nem os Tessalonicenses, que é bem possível que alguns estavam até deixando de trabalhar, porque estavam esperando a vinda de Jesus. Alguns pensam dessa maneira, Não, eu quero tanto que Jesus volte, que a vida aqui na terra não importa mais. Eu quero tanto que Jesus volte, que tanto faz eu, por exemplo, cuidar da minha saúde, tanto faz eu evangelizar, tanto faz eu ir para a igreja ou não, porque afinal nós devemos aguardar Jesus voltar. Tem muitas pessoas que têm essa perspectiva, algo futuro, que tudo aquilo que está aqui na terra, para aquela pessoa é algo inútil. Não, para que servem essas coisas? Afinal de contas, logo a gente vai para o céu. Esse tipo de pensamento, por mais que não seja o próprio gnosticismo em si, o gnosticismo os gnósticos eram aquelas pessoas que pensavam que a gente tem que cuidar somente da alma. O que importa é a alma, e o nosso corpo não importa mais para Deus. Então, os gnósticos eram, por exemplo, aqueles monges que às vezes chicoteavam o próprio corpo para poder cuidar, entre aspas, da alma. Muitos de nós temos esse pensamento. Muitos de nós vivemos dessa maneira, de uma maneira gnóstica, que o que importa é o céu. O que importa é irmos para o céu. Mas aqui na terra, tanto faz a maneira como você vive. Seja pelo lado liberal, no sentido de, não, tudo bem você pecar, tudo bem você dar o seu corpo da maneira como você quer fazer, tudo bem você fazer o que você quiser da sua vida, porque afinal o que importa é o céu. Tem gente que tem esse pensamento. E tem gente que tem outro pensamento contrário, no sentido de que você mantém o seu corpo em santidade, mas você não evangeliza, mas você não se relaciona com não cristãos,
mas você não vive a igreja, porque o que importa é que um dia você vai para o céu. Esse é muito o pensamento da Igreja Católica. A Igreja Católica pensa muito desse jeito. O que importa é fazer algumas coisas boas para compensar na balança, para que você possa ir para o céu. Mas não importa a forma de fato como você vive aqui na Terra. O que então nós devemos fazer enquanto estamos na Terra, aguardando a vinda de Cristo Jesus? Então o que eu quero ver com vocês é que ter a esperança do céu e ter a esperança na volta de Cristo Jesus nos faz viver uma vida aqui na Terra em santidade ao Senhor. Será então que Deus nos ensina dessa maneira em sua palavra? Esse texto que nós acabamos de ler, de Tito 2, 11 a 14, Paulo está escrevendo a Tito em uma igreja, a cidade, na verdade, onde Tito está, era uma ilha chamada Creta. E essa ilha, os cretenses, como ele disse, os cretenses eram insubordinados, os cretenses eles eram arrogantes. E Paulo escreve então para Tito para colocar essa igreja em ordem e ensinar cada grupo de pessoa a de fato amar ao Senhor. E aqui, nessa segunda parte, no capítulo 2, ele então no versículo 11, ele começa dizendo assim: olha, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Só que ali no versículo 13, que vai ser o nosso destaque, ele diz: enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então a forma como Paulo escreve então essa carta é nos mostrando, ele inverte aqui a jogada, mas a perspectiva é o seguinte: o que nós devemos fazer então, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo Jesus? O que nós devemos fazer enquanto aguardamos a manifestação da bendita esperança? Esse é o nosso foco hoje. Quando a gente fala sobre escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, muitas vezes nós queremos nos atentar somente se você é pré-milenista, pré-tribulacionista, amilenista, pós-milenista e tudo mais. No entanto, essas coisas são importantes sim, mas existe uma essência que às vezes a gente se perde quando nós vamos discutir escatologia. Existe uma essência que muitas vezes quando a gente vai estudar Apocalipse, por exemplo, muitas das pregações que a gente escuta em Apocalipse, ou quando a gente vê vídeos sobre os últimos tempos, as pessoas se importam muito mais em falar: não, olha esses detalhes aqui, olha como vai acontecer, Jesus volta agora, ou Jesus vai voltar daqui a 1000 anos e tal, mas não se importa com a vida aqui na Terra, enquanto aguarda a volta de Cristo. Saber que Jesus vai voltar, então, deve nos fazer viver uma vida em santidade. E é isso que Paulo nos chama a atenção nesses versículos. Então vamos olhar primeiramente para o versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa aqui é Paulo colocando a primeira manifestação de Jesus. Então, em sua primeira manifestação, quando Jesus veio pela sua primeira vez, sua primeira vinda, ele trouxe salvação a todos os homens. E essa palavra todos os homens não é no sentido de trazer salvação a todas as pessoas, mas é todos os tipos de homens. Por que a gente interpreta que é todos os tipos de homens? Porque lá no começo do capítulo 2, ele começa a instruir para vários tipos de grupos de pessoas. No versículo 3, sobre as mulheres, e então as mais jovens a amarem, a ensinarem as mais velhas, ensinarem as mais jovens a amar seus filhos. Então sobre as mulheres. Depois ele fala sobre os homens, versículo 6, para que os jovens sejam prudentes. E depois ele fala então sobre os escravos. E ele está colocando aqui os tipos de pessoas.
Então, dessa maneira, Paulo está colocando, na primeira manifestação de Jesus, a primeira vinda de Jesus, Jesus trouxe salvação a todos os tipos de homens. Paulo está nos dizendo, então, que nessa primeira vinda, ele trouxe salvação. E esse é o ponto, trouxe salvação. Segundo, versículo 12, nos ensina, diz assim então, ela, ou seja, a graça de Deus, Cristo Jesus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo Jesus, essa graça de Cristo, a graça de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, na sua primeira vinda, nos ensinou a viver de maneira santa. E é aqui que está o ponto como muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas colocam, não, eu sou salvo por Jesus, mas vivem em uma maneira totalmente enganosa com a sua vida. Eu gosto muito de uma história de um pastor norte-americano, que ele, o nome do livro onde ele escreve essa história se chama Plantar Igrejas é para os Fracos. Porque ele conta a história de uma vez que ele foi enviado pelo seu pastor, enviado pela igreja, lá nos Estados Unidos, a revitalizar uma igreja. Era uma igreja totalmente problemática, lá nos Estados Unidos. Ele foi enviado pela sua igreja a revitalizar essa igreja totalmente problemática. Ele conta a história de que, certo dia, logo quando ele chegou, ele começou a olhar para quem de fato era membro da igreja. E aí, certo dia, ele estava lá na igreja, e aí parou um carro no estacionamento. Aí ele foi, olhou aquele carro no estacionamento, naquele primeiro dia, e aí o carro passou um tempo e foi embora, no estacionamento da igreja. Aí no segundo dia, o carro parou de novo, debaixo de uma árvore, e ficou ali um tempo, e depois foi embora. Deixou curioso, porque esse carro, porque esse homem, estava simplesmente parando todos os dias ali, na hora do almoço. Aí ele criou a coragem e foi lá conversar. Aí andou o estacionamento, naquele terceiro dia, aquele homem parou, e ele percebeu que ele estava com o vidro abaixado e fumando. Aí ele, rapaz, o cara fumando, no meio do estacionamento da igreja, parando com o carro aqui, vou lá conversar com ele. Ele chegou, começou a conversar com ele. Olha, senhor, desculpa, tudo bem? Como é o nome do senhor? Ele começou a conversar e tal. Olha, eu queria pedir que, por favor, você não fumasse aqui no estacionamento da igreja, porque aqui é uma igreja. Ele, sim, eu sei que é uma igreja. Então, você poderia não fumar? Aí ele, você é o novo pastor? Aí o homem respondeu, você é o novo pastor da igreja? Sou o novo pastor. Pois é, eu sou membro da igreja. Você é membro da igreja? Como assim você é membro da igreja? Não, eu sou membro da igreja. Eu fui batizado há 20 anos atrás. Você pode ver que nunca me excluíram. Está lá o meu nome na membresia da igreja. De vez em quando aparece aí, pastor. Uma vez por ano, no Natal. De vez em quando eu venho nos cultos. Mas você pode ver que eu sou membro. Aí ele ficou assim, não é membro. Não é possível que seja membro. Aí ele foi, saiu correndo para dentro da igreja, procurou a lista de membresia e estava lá o nome daquele senhor, ainda arrolado como membro da igreja, como membro ativo. O que essa história nos mostra sobre como muitas vezes as pessoas vivem as suas vidas? Elas dizem que são cristãs. Se você perguntar, você aguarda a vinda de Jesus? Ela vai dizer, sim, eu aguardo. Eu tenho esperança que Jesus vai voltar. Não vejo a hora de Jesus voltar. Mas vivem uma vida totalmente insubmissa. Se você perguntar para elas, você acredita que Jesus veio e viveu nessa terra e morreu e ressuscitou? Muitas vão dizer, sim, eu creio. Creio com a minha vida. Mas vivem uma vida em total desobediência a Deus. O que Paulo está colocando aqui para nós é que Jesus não só trouxe salvação, Jesus não só nos salvou, mas Jesus também trouxe a santidade, trouxe uma vida com Deus.
A salvação não é só a salvação, a libertação do inferno, mas é a libertação das trevas, do império das trevas. Como diz Colossenses, Deus nos tirou, Jesus tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, para a maravilhosa luz. Enquanto estamos, então, aguardando a vida de Cristo Jesus, nós devemos viver em santidade. E é Jesus Cristo quem nos ensina a viver dessa maneira. Então, além de nos salvar, a graça de Deus nos ensina, primeiramente, a renunciar à impiedade. Renunciar à impiedade. A dizer para o pecado: eu não quero pecar. Eu não quero viver de maneira ímpia. Segundo, a renunciar às paixões humanas. E aqui é interessante que ele usa essa palavra paixões, porque a palavra paixões traz o significado de algo passageiro. Não é amor, no sentido de aquilo que a gente ama na humanidade, mas sim paixões, porque essas coisas vão e passam. E essas paixões humanas, ou seja, o nosso pecado, as nossas idolatrias, nós devemos também renunciar. Jesus nos ensina a renunciar a essas paixões humanas. E como nós devemos viver então neste mundo? De que forma nós devemos viver neste mundo? Ele traz 3 formas as quais nós devemos viver neste mundo. Primeiro, de maneira sóbria. Enquanto estamos nesse mundo, devemos viver de maneira sóbria. E aqui poderia também significar, no sentido da bebida, também do álcool, no sentido da pessoa não viver em embriaguez, mas aqui a palavra sóbria significa com razão e com consciência, não deixando ser levado pelos pensamentos mundanos. Então a ideia dessa palavra aqui de sóbria é a pessoa saber muito bem o que é pecado e o que não é pecado. Então renunciar o pecado, renunciar à impiedade e viver para a glória de Deus. É por isso que nós também gostamos de estudar a palavra de Deus, gostamos de estudar a Bíblia, para ensinar você a viver de maneira consciente, de maneira sóbria. É interessante que eu já escutei de muitas pessoas, mais nessa linha neopentecostal, que diziam assim: nossa, o que eu mais admiro nos batistas é que eles estudam a Bíblia. E aí eu perguntar, mas não devia ser o comum? Não devia ser o normal? E aí alguns dizem, não, os presbiterianos é mais ainda, né? Porque aí gosta mesmo de estudar a Bíblia e tal. Mas deveria ser algo comum da igreja. Porque é isso que é viver de maneira sóbria. Não é viver sendo levado por ondas, como diz Tiago. Não é ser levado de um lado para o outro, como bebê. Mas viver de maneira sóbria, de maneira consciente. Saber muito bem o que é pecado e o que não é pecado. E é por isso que nós estudamos a palavra de Deus, para entender como cumprir a vontade de Deus. Segundo, nós também devemos ver esse mundo de maneira justa, ou seja, agindo com justiça, não cobrando de maneira devida e buscando a justiça de Deus em todas as coisas. Então, a graça de Deus, Jesus nos ensina também a viver de maneira justa. Nós devemos ser justos aqui na terra. Se uma pessoa se diz cristã, mas não é justa no seu comportamento, não é justo com a sociedade, age de maneira injusta, a pessoa talvez cobra mais, usa balanças erradas, se envolve com política de uma maneira totalmente enganosa, ele é um péssimo cristão no seu trabalho, é um péssimo cristão na sociedade. Teve uma vez que, quando eu era criança ainda, eu lembro dessa história, acho que era adolescente, e aí meu pai queria nos envolver com a música, né? E aí que a gente começou a aprender violão e tudo mais. E aí a gente foi lá na Santa Efigênia, lá em São Paulo, que é a rua onde vende bastante instrumento. E aí a gente foi pesquisar sobre violão, guitarra, baixo, bateria, começar a dar uma olhada
para também os nossos gostos, assim, o que realmente a gente queria, né? E aí quando meu pai, ele resolveu então comprar um violão para mim e comprar um baixo para o meu irmão, que meu irmão falou que ele queria realmente aprender baixo e tudo mais, eu lembro que quando ele foi passar no caixa, o vendedor perguntou assim, o vendedor era cristão, ele perguntou assim, essa compra que você vai dividir aqui no carnê, né, na época no carnê, essa compra é para a igreja ou é pessoal? Aí meu pai ficou meio assim, né? Que pergunta. Não, é para mim, é pessoal, não é para a igreja não. Ah, então tá bom, então a gente vende. Aí meu pai, como assim? Não, me explica essa história, o que está acontecendo? Aí ele, não, é que se fosse para a igreja a gente não vendia. Como assim se fosse para a igreja a gente não vendia? Não, é porque, deixa eu explicar. Tem muita igreja que passava aqui e aí queria comprar as coisas no carnê, e o pastor queria comprar no carnê, e aí a hora que comprava no carnê, pagava a primeira vez, nunca mais pagava, e fazia uma compra gigantesca. Aí quando eu ia cobrar, ainda o pastor dizia assim, não, mas era para a igreja, é bênção para a igreja, olha que bênção, você deu um instrumento para a igreja. Então eu não vendo mais para a igreja. Para a igreja é só à vista. Mas se for pessoal, aí eu vendo no carnê. Que maneira é essa, né? E será que isso é viver de maneira justa, de maneira íntegra? Tem muitas pessoas que não contratam crente porque sabe, lá em São Paulo principalmente, porque sabe que crente é atrapalhado. Sabe que crente vai ser desonesto. Crente sempre deveria ser o contrário. Então isso é viver de maneira justa. Então, olhando para uma perspectiva da volta de Cristo Jesus, nós devemos, enquanto estivermos na terra, vivermos primeiro de maneira sóbria e segundo de maneira justa. E por fim, de maneira piedosa. Também devemos viver de maneira piedosa. E aqui a piedade, ela pode ser tanto com as pessoas, então viver de maneira piedosa com as pessoas, e tanto a piedade como religião, no sentido de a oração, a leitura bíblica e obedecendo a Deus a todo momento. Então a maneira como nós devemos viver aqui na terra é desse jeito, de maneira sóbria, justa e piedosa. E então ele chega ao foco aqui da nossa mensagem, no versículo 13, em que diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos nessa terra, enquanto estamos aguardando a vinda de Jesus, nós devemos viver dessa maneira. Será que nós estamos aguardando essa bendita esperança? Será que nós estamos aguardando a volta de Cristo Jesus? Quantas vezes você se lembra na sua semana em que passa pela sua cabeça, passa pela sua mente, Jesus vai voltar? Quantas vezes você fala isso para os outros? Olha, você sabia que logo Cristo voltará? Muitas vezes a gente usa isso apenas para trazer medo para as pessoas, né? Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E tudo bem utilizar com medo. Também é uma forma de evangelismo. De fato, aguardar a vida de Jesus também deve nos trazer medo. Por isso nós devemos viver piedosamente. No entanto, também saber da volta de Jesus deve nos trazer esperança. Esperança de que logo Cristo voltará. Logo Jesus vai voltar. E enquanto eu estou neste mundo, eu estou aguardando isso todos os dias. E essa é a firme esperança na volta de Cristo. Quando você estiver passando por uma doença, saber que Jesus vai voltar deve te trazer alegria. Não, eu sei que eu estou passando por essa doença, eu sei que eu estou com essas dores, mas logo Jesus vai voltar, ou logo eu irei para o céu. Ter uma perspectiva, então, sobre o céu, que logo estaremos com Cristo no céu, nos ajuda a
a nos manter firmes nessa terra. Nos ajuda a permanecer inabaláveis, a saber que qualquer coisa pode acontecer nesse mundo, mas as coisas que acontecem nesse mundo são passageiras. Como diz Paulo, são leves e momentâneas. E aí, Paulo dizendo que é leve e momentâneo, como a gente leu ontem, sobre o sofrimento de Paulo, a gente perguntou, Paulo, mas espera aí, o que você passou não é nada leve. E não foi momentâneo não, foi uma vida toda que você passou de sofrimento. E Paulo está dizendo, sim, mas se comparado com a glória de Deus, se comparado com a bendita esperança, se comparado com o céu, o que eu passo aqui é leve e momentâneo. Ainda que eu sofra muito, ainda que eu perca todas as coisas, ainda assim, se eu tiver a esperança no céu, essas coisas elas são passageiras. Essas coisas elas se tornam leves. Logo passará. Eu gosto muito de uma ilustração do Francis Chan. Depois eu posso até compartilhar esse vídeo com os irmãos, só que ele só tem legendado, acho que não tem dublado. Mas ele pega uma corda, nessa ilustração, ele começa a pregação desse jeito, ele pega uma corda, e a corda ele coloca assim em volta da igreja, mesmo assim, pega uma corda gigantesca, e ele começa a falar sobre a eternidade. Vai dizer, olha essa corda é a eternidade. Tudo isso que nós viveremos com Deus no céu. E essa corda finge que ela não tem um fim. Essa corda é imensa, é algo eterno, é algo que não tem fim algum. Isso é eternidade. Nós passaremos a eternidade com Deus no céu, em santidade e sem pecado algum. E essa pontinha vermelha, ele faz uma pontinha vermelha, bem pequenininha mesmo, só um fiozinho. Essa pontinha vermelha é a sua vida aqui na terra. Como você tem vivido essa pontinha vermelha, resultará em toda essa eternidade. Se você viver em santidade, resultará em toda a sua vida de eternidade. Agora, se você viver essa pontinha vermelhinha, bem pequenininha, em desobediência ao Senhor, em uma vida de revolta com Deus, resultará toda a sua eternidade longe de Cristo Jesus. Como de fato você quer passar a sua eternidade? Agora, se você quer passar toda essa sua eternidade com Deus no céu, livre de pecados, então passe também essa pontinha vermelha com Deus aqui na terra, renunciando à impiedade, renunciando às paixões humanas. Essa deve ser a nossa perspectiva, esse deve ser o meu pensamento. Da mesma forma como eu vou passar a minha eternidade no céu, eu também devo passar aqui na terra. E é por isso que ele diz lá no versículo 14, ele encerra falando o seguinte: Ele, então Jesus, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa esperança, então, não é uma esperança vazia, não é algo utópico. A esperança que nós podemos ter é a esperança aqui, já agora. Então, quando eu olho para o céu, quando eu olho, nós pensamos assim, como eu gostaria de ir para o céu logo, porque no céu não vai ter pecado, porque no céu não vai ter choro, porque no céu não vai ter ranger de dentes. Como eu gostaria de ir para o céu, porque lá no céu a gente vai ter comunhão com Deus. A gente vai poder viver em santidade com o Senhor. Mas a pergunta que eu faço é, se você almeja tanto o céu, por que você vive aqui na terra de maneira totalmente contrária a como será no céu? Tem gente que diz, eu quero tanto ir para o céu, mas será que essa pessoa quer mesmo? Sendo que aqui na terra, ela vive uma vida de total desobediência ao Senhor, não luta contra o seu pecado, não vive em santidade. Deus não habita com pessoas pecaminosas. Deus não habita com a injustiça. Deus não se agrada de uma vida injusta. Então, se eu quero ir para o céu,
e passar a minha vida eterna com Deus sem pecado, por que eu não começo agora? A perspectiva tem que ser o já, tem que ser o aqui. E Paulo tinha exatamente esse pensamento, quando ele diz lá em Filipenses, que olha, eu estou em dúvida, eu não sei o que eu quero, porque ao mesmo tempo, Paulo dizendo, ao mesmo tempo que eu quero ir para o céu, para ver o meu Salvador, para me libertar dessa carne, ao mesmo tempo eu quero permanecer com os irmãos, porque eu ainda tenho muito o que fazer aqui na terra, para a glória de Deus. Então a perspectiva de Paulo era, ao mesmo tempo que eu quero tanto ir para o céu, ao mesmo tempo eu também quero ficar aqui, porque eu posso servir aos irmãos, porque eu posso servir a igreja, porque eu posso viver em santidade. Quando nós formos para o céu, não existirá mais evangelismo. Não vai mais existir evangelismo. Você não vai mais poder falar de Jesus para as pessoas. Você não vai mais poder ter comunhão, conversar, na verdade, com os seus familiares que não são cristãos, que não conheceram a Cristo ainda. Quando você for para o céu, você não terá mais as oportunidades. No céu, já acabou essa oportunidade de você poder pregar o Evangelho, de você ser luz no mundo. Você não vai poder ser luz no céu, porque a luz é de Deus. Mas enquanto você está aqui na terra, você tem essa oportunidade de ser luz neste mundo. Ele então diz que Jesus se entregou por nós para nos remir de toda a maldade. Esse é o objetivo final. Ele vai nos remir de toda a maldade. Mas enquanto estamos aqui na terra, Ele vai nos remindo também de toda a maldade, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus enquanto estamos aqui. Então ele diz, para purificar para si mesmo um povo particularmente seu. O objetivo, então, da primeira vinda de Cristo e da sua segunda vinda é o mesmo. É purificar para si mesmo um povo para a prática de boas obras, dedicado à prática de boas obras. Tanto no céu e tanto aqui na terra, nós podemos então praticar boas obras. No céu nós só praticaremos boas obras. Não vai existir mais obra ruim nenhuma. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós podemos também praticar boas obras. Essa é a perspectiva, então, que nós devemos ter. Para concluir, então, um verdadeiro cristão, ele é reconhecido pela sua esperança na volta de Cristo Jesus, para nos levar ao céu e vivermos em eterna santidade. Eu quero ler, então, dois textos. Primeiro, como eu já disse, de Filipenses 1, 20 a 21. Filipenses 1, 20 a 21. Vou ler até o 26, tá bom? De 20 ao 26. Filipenses 1, 20 a 26. Okay? Filipenses 1, 20 a 26 diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só uma pausa por aqui. Então a perspectiva que Paulo tinha é que enquanto ele estava aqui na terra, a sua vida ela deveria ser para Cristo Jesus. E se ele morresse? É lucro, porque agora ele estaria com Cristo Jesus eternamente. Então essa é a perspectiva que nós devemos ter. Enquanto eu estou aqui na terra, a minha vida tem que ser para Cristo Jesus. Quando morrermos, melhor ainda, estaremos com Cristo Jesus eternamente. Versículo 22. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso,
sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. A perspectiva de Paulo, então, era essa perspectiva de que nós podemos, temos essa perspectiva terrena, então celestial, eu quero ir para o céu, não vejo a hora de ir para o céu, é muito melhor estarmos no céu, mas enquanto isso não chega, eu estou aqui então para servir aos meus irmãos. Enquanto o céu não chega, eu estou aqui para viver em santidade. Enquanto o céu não chega, eu estou aqui para pregar o Evangelho. Enquanto o céu não chega, eu estou aqui para viver, renunciando à impiedade, vivendo de maneira justa, santa, piedosa, de maneira sóbria. Então é essa perspectiva que nós devemos ter. E o outro texto que eu queria ler está lá em 1 Coríntios 15, 19. Olhando então de uma outra perspectiva, de uma pessoa que não aguarda a vinda de Cristo Jesus, e talvez nem queira, talvez nem diga Maranata, talvez nem queira que Jesus volte. 1 Coríntios 15, versículo 19. A discussão aqui era que algumas pessoas, dentro da igreja dos Coríntios, alguns judeus, estavam ensinando que não existia ressurreição dos mortos. Estavam ensinando que depois que a gente morresse, talvez a gente nem iria para o céu, não existiria ressurreição alguma. O que importa é somente a vida aqui na terra, e não ter uma perspectiva do céu. Então, o versículo 19, ele diz, 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. O que ele está colocando aqui é que se a outra versão, a NAA, talvez fique um pouco mais claro, que é, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. As mais dignas de compaixão, a ideia é mais infelizes deste mundo. As que merecem mais compaixão nesse sentido. Se a sua vida se limita apenas ao aqui e agora, então quando você está doente, eu estou doente, eu vou morrer. Que bom! É até bom isso. Mas muitas vezes nós, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por esse sofrimento, eu não quero morrer. Ok, ninguém quer morrer. De fato, todo mundo tem medo da morte. Mas o que eu não posso ter é deixar de ter a esperança celestial. Se a minha vida se limita apenas ao aqui e agora, eu não sei o que vai acontecer. Se eu morrer, o que vai acontecer com os meus filhos? Se eu morrer, o que vai acontecer com meu marido? Se eu morrer, o que vai acontecer com minha esposa? Se eu me limito apenas à perspectiva terrena e esqueço do céu, muitos até dizem, eu não queria que Jesus voltasse logo. Quando eu era adolescente, eu pensava desse jeito. Quando eu ouvia muita pregação sobre Jesus voltar, meu pensamento era assim, Deus, por favor, deixa eu casar primeiro. Deixa eu viver pelo menos uma vida boa. Aí depois o Senhor volta. E hoje, não é por causa do casamento não. O casamento é ótimo. Mas hoje a perspectiva é diferente. O casamento é bom. Mas hoje, se eu não tiver filhos, se eu não tiver riqueza, se eu não tiver o que for nessa vida, tanto faz para mim, pensando na perspectiva celestial. Então eu não posso pensar desse jeito, Deus, eu queria fazer mais coisas, eu queria fazer mais aquilo. Não, o que importa é o céu, o que importa é a perspectiva celestial. Agora, enquanto estamos aqui, então eu tenho que viver de maneira justa e piedosa. Então, para concluir, 3 aplicações. Aguardar a volta de Cristo é viver em santidade enquanto estamos na terra. Segundo, aguardar a volta de Cristo é ter esperança de que um dia nós veremos eternamente santos. E terceiro, aguardar a volta de Cristo é ter uma fé atuante, é ser dedicado no amor e é ter uma firme esperança naquele que um dia
nos levará para sermos eternamente santos. Amém? Eu quero só fazer uma indicação de um livro que, infelizmente, eu não li completo, mas é um livro chamado Vem Senhor Jesus, do John Piper. É um livro novo, pela editora Fiel, e é muito interessante porque ele pega vários textos, colocando nessa perspectiva daqueles que amam a sua vida. Lá em 2 Timóteo 4,8, ele usa esse texto também, dizendo assim, 2 Timóteo 4,8: Desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. E esse livro, Vem Senhor Jesus, ele traz então essa perspectiva. Como que eu posso amar a vinda de Jesus Cristo? Como que eu posso aguardar a vida de Cristo Jesus? Se eu tenho vivido de maneira rebelde contra o Senhor, se eu tenho vivido em desobediência a Deus, se eu tenho cedido aos meus pecados, na realidade, significa que eu não amo a vinda de Jesus, que eu não quero ir para o céu, que eu não quero estar com Deus eternamente. Mas se eu vivo de maneira santa e piedosa aqui na terra, significa que eu não vejo a hora de ir para o céu, para finalmente viver livre de todo o meu pecado aqui na terra. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, por esta manhã que podemos estudar a Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a ter essa perspectiva eterna na eternidade. E que essa perspectiva não nos leve a ser gnósticos, no sentido de viver como se tudo isso aqui na terra fosse algo inútil, como se não valesse de nada. Mas que nós possamos, ó Deus, ter essa perspectiva eterna e ver nessa terra como se já estivéssemos lá na eternidade. Vivemos aqui na terra porque o Senhor está conosco desde já, através do Teu Santo Espírito, até que finalmente chegue a consumação, aonde estaremos com o Senhor na eternidade, para todo sempre. Ó Deus, que possamos viver em santidade aqui na terra, porque um dia seremos totalmente santos. Que possamos compartilhar da comunhão também na igreja, porque um dia viveremos todos os dias em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo e com o próprio Cristo. Que possamos, ó Deus, viver em amor nessa terra, porque no céu não haverá o mal, não haverá ódio, será somente o amor ao Senhor. E poderemos amar os nossos irmãos perfeitamente, sem pecado algum. Nos traga então essa perspectiva da celestial já para agora, em pensarmos que nós já estamos no reino de Deus, que um dia então será consumado. Oramos a Deus que o Senhor nos ajude a amarmos a volta de Cristo Jesus e que esse amor da volta de Cristo Jesus tenha resultados terrenos. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor?